Esse episódio é patrocinado por Volta do Mundo Bambas, um campeonato de capoeira que pretende resgatar a capoeira como arte marcial. É um campeonato de capoeira no mais alto nível, paga premiações em dinheiro para os competidores, tem público presente e transmissões ao vivo. Então, se você é amante da capoeira e quer entender um pouco mais sobre esse campeonato, clica no link abaixo, na descrição desse vídeo. E se você é capoeirista, você já tem agora um motivo para treinar muito, participar e ser premiado em dinheiro, caso você consiga se sagrar campeão. Então, se você curte capoeira, não deixe de entender um pouco mais sobre Volta do Mundo Bambas, clicando no link. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like. Se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de comentar para que você aumente o nosso engajamento e possa distribuir o conteúdo na plataforma do YouTube. Encaminhe para quem você sabe que curte conteúdos como o do ConnectCast. E é isso. Caso você queira ouvir esse episódio exclusivamente, vai estar no Spotify. Então a gente vai lançar simultaneamente tanto aqui quanto na plataforma do Spotify. Corre lá para dar uma conferida. Hoje eu estou aqui com o Dr. Gustavo Medeiros, ele é médico ortomolecular. Obrigado pela presença, já cuidou de vários atletas de alto rendimento, inclusive atletas do UFC, né, doutor? Exatamente, né? Eu estou formado, me formei em 2006, né? Estou indo para 17 anos de formado. E sempre gostei dessa parte, da medicina esportiva. Tanto que na época que eu me formei, quando eu falei que ia fazer isso, isso não existia. Não tinha, né, atleta, médico do esporte, nada disso. Mas eu, de curioso, fui, né? Mas eu tenho a minha história de formação é uma história engraçada, não. Ela é minimamente aí, curiosa, né? Eu comecei na geriatria, cara. Caramba! Comecei na geriatria, eu morei grande parte da minha vida com meus avós. E vivia com 2 idosos e eu falei, cara, eu amava, né, meus avós, e eu falei, cara, isso aqui me possibilitou isso. E aí eu comecei na geriatria, né? Aí comecei a fazer uma pós-graduação, né? E fazia uma parte prática também no hospital público aqui, né, no Rio. E aí, cara, tudo bem, beleza, foram 6 meses, cara, só que eu chegava lá, eu via que eu basicamente tinha que copiar receita. Sim. Entende? Copiar receita, um montão de remédio e tal. Eu falei, cara, eu não entrei aqui para isso. O meu objetivo era mudar a vida das pessoas. E aí, na mesma hora, eu terminei, concluí, aí fui para o ortomolecular, me especializei, fui para a medicina do esporte, tudo fazendo pós-graduação. Caramba. Fisiologia do exercício, fui para endocrinologia, fiz pós, nutrologia, medicina integrativa, oncologia integrativa, que foi a última coisa que eu fiz, né? Então, eu comecei a agregar conhecimento de treinamento, de hormônio, da parte de performance, né? E aí eu comecei a trabalhar com a cannabis medicinal há 5 anos eu trabalho. E aí o que acontece? Eu, no dia de hoje, eu tenho pacientes com 6 anos de idade que têm autismo, onde eu consigo tratar da alimentação, da suplementação com a cannabis medicinal, e um idoso de 100 anos. Que maneiro. Entende? Então a gente consegue agregar, né, ao paciente em si uma terapêutica completa. Sim. Então essa que foi o curioso aí, né, que eu havia falado para você. Pô, eu acho interessante porque as especializações que você foi fazendo te permitem ir de A a Z no que diz respeito ao tratamento da pessoa e não do problema. Exatamente. Eu vou falar como leigo, como paciente, digamos assim. Hoje o grande lance dos médicos quando eu ia aos médicos com meus pais têm 74 anos ambos. Eu era pequeno e acompanhava eles na consulta deles. Existia uma anamnese, o cara ficava 1 hora conversando com meu pai e minha mãe para tentar entender eles e aí tratar. Hoje é muito mais rápido, pá, pum, tchau. Não estou falando que é você, porque eu nunca fui atendido. Acredito que não, porque médico do esporte tem que conhecer o atleta. Mas hoje, na maioria das vezes, a pessoa trata o problema, não o paciente. E muitas vezes é porque a especialidade dele só permite que ele faça aquilo. Quando você tem uma pessoa que se especializou numa gama de coisas, pode ser que você consiga se estender um pouco além. Até para que você possa falar, melhor você procurar isso no médico XYZ e não comigo. Faz sentido para você? Não, faz. Eu entendi o que você quis dizer. Que, na verdade, né, meu pai é médico também, pediatra, tem 78 anos, né? Um excelente médico, alopata. Então, na verdade, o que você está querendo dizer, pelo que eu entendi, ou seja, se você tem um problema, eu vou te ajudar a resolver o seu problema. Se a gente tiver efeito colateral, sinto muito. Eu estou tentando te ajudar. Então, o ator principal do filme, vamos dizer assim, da medicina tradicional, é basicamente a doença. E quando você trata de forma integrada o paciente, a doença não é... no caso, o ator principal do filme é o paciente. Sim. Se você impõe ou propõe um tratamento que tem efeito colateral,
você tem essa doença, tem que... Cara, acontece, faz parte. E não. Se tem efeito colateral, não é bom para ele. Eu vou cuidar dele, não vou cuidar da doença. É isso. É causa e consequência. E hoje a gente vê um paciente que chega, eu tenho dor de cabeça, eu tenho cansaço, eu tenho fadiga e eu estou acima do peso. Aí o que a gente faz, normalmente, né, o que é feito, você dá um remédio para ele emagrecer, você dá um remédio para ele dormir, você dá um estimulante para ele acordar. É isso. Aí o que acontece? A gente chama de muleta. Né? E muleta, a gente não usa muleta no dia a dia, a gente utiliza muleta quando a gente precisa. E aí esse paciente vai desenvolvendo dependências. Perfeito. Medicamentosas, e aí vai aumentando a dose, troca o remédio, associa mais um, daqui a pouco o cara está escravo, está tomando 3, 4 remédios. Que é o que acontece. Que é o que acontece normalmente. O cara toma para dormir, no dia seguinte toma um para acordar, depois ele toma um para moderar o apetite, para baixar a ansiedade. Cara, é assim, brother. Exatamente. E tem históricos de pessoas que já foram atletas e hoje se encontram nessa condição. Porque muitas vezes o atleta, não todos, mas grande parte deles negligencia a parte médica, ou negligencia ou não tem recursos para aderir. E o cara consegue lutar em nível profissional na valentia, muitas vezes abrindo mão de um acompanhamento integrado, como você falou, de cabo a rabo, incluindo a parte fisiológica e mental. E mais tarde isso cobra um preço, porque o alto rendimento não é saúde, ok? O alto rendimento é o ápice da possibilidade do corpo humano. Isso tem um preço muito grande e às vezes fico assustado quando eu falo, cara, como que esse cara não tem um acompanhamento médico ali, semanal, mensal? Por que isso ainda acontece, na sua opinião? Eu acho que nos dias de hoje isso acontece muito, é uma questão cultural. Porque o que acontece? O médico, vamos citar uma situação aqui de um atleta que vai fazer um camping de 2 meses. O médico vai vê-lo, normalmente, 2 vezes, 3 no máximo. E o preparador físico, o técnico dele, os outros profissionais envolvidos estão vendo ele todo dia. Então, a palavra do médico ela nunca vai ter uma força maior do que os profissionais que cercam esse atleta. Então, ali já é resolvido tudo. Se tá assim, faz assado. Tá assim, faz assado. Pela cultura. Sim. De você ter um problema ali, numa condição que já aconteceu com outros atletas anteriormente, você já tem, teoricamente, a resolução do problema. E muitas das vezes, por exemplo, um atleta que vai fazer desidratação. Quantos não já morreram aí? Bastante. Só que não vem a mídia, mas já tiveram vários atletas que morreram. Volta e meia você vê aí num evento grande desse o atleta que passa mal na perda de peso. Cancela a luta. Cancela a luta. Porque muitas das vezes, cara, tem atleta que queria perder 6 quilos num dia, cara, para lutar. Entende? Então você vê que isso aí realmente fica complicado. E aí, mas pela questão da cultura, não, tem que tomar diurético, né? Porque se for alta performance, é doping. Tem que tomar diurético, tem que correr, tem que fazer banheiro, tem que fazer isso e aquilo. E aí é que acontecem esses acidentes. Então, eu acho que a questão médica, eu acho que tem muito atleta que não tem acesso, de fato, não tem acesso, mas também tem a questão cultural. De vamos levar no peito e na raça, porque, cara, você é forte, você é brabo, você chega lá. Entendi. Doutor, quando você vê um atleta, por exemplo, Daniel Cormier, vamos falar da elite, ele é gordo, ele é obeso. O Roy Nelson é outro atleta também. O Roy Nelson é outro atleta gordo, obeso, sobrepeso, e todos os nomes que a gente tiver para isso. E a gente também ouve falar, obesidade é doença. Você que mexe diretamente com isso na medicina ortomolecular, obesidade sempre é doença ou não? Então, a obesidade, ela sempre será uma doença. É uma doença crônica que vai degradando o sujeito durante o tempo. Muitas das vezes, quando o cara é jovem, ele não sente. Mas o fato do tecido adiposo estar em excesso naquele organismo, nós sabemos que esse tecido adiposo libera uma série de substâncias químicas, que a gente chama de citocinas inflamatórias, que vão degradando e degenerando aquele cara. Tanto que um atleta nessa condição, quando ele sofre uma lesão, ele tem um tempo de recuperação maior. Ele precisa de mais tempo, porque ele já está inflamado. Entende? Entendo. Então é aquela questão, o cara nocauteia todo mundo, mas tá bom, cara, o cara tá com 30 anos. Entende? Você vê aí atletas de alta performance no judô mesmo, a gente vê. Sim. Inúmeros atletas peso pesado aí que lutam e tal, mas é uma vida curta. Aquilo ali, se ele mantiver aquele peso, aquela forma física, ele certamente vai entrar para a estatística como mais um que vai fatalmente falecer antes da média da população geral. Você pode ver que você não vê um grande obeso chegando a 60 anos,
70 anos, você não vê. Entende? Entendo. Porque é uma coisa que hoje a obesidade era uma condição de fator de risco para câncer, por exemplo. A obesidade e outras doenças mais, hipertensão, diabetes, lipidemia, eventos cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio, trombose. Então a obesidade é multifatorial. Esse episódio é patrocinado por Volta do Mundo Bambas, um campeonato de capoeira que pretende resgatar a capoeira como arte marcial. É um campeonato de capoeira no mais alto nível, paga premiações em dinheiro para os competidores, tem público presente e transmissões ao vivo. Então, se você é amante da capoeira e quer entender um pouco mais sobre esse campeonato, clica no link abaixo, na descrição desse vídeo. E se você é capoeirista, você já tem agora um motivo para treinar muito, participar e ser premiado em dinheiro, caso você consiga se sagrar campeão. Então, se você curte capoeira, não deixe de entender um pouco mais sobre Volta do Mundo Bambas, clicando no link. E a gente tem agora uma cultura de, poxa, não fala assim porque é gordofobia. Acho que gordofobia é você tentar fazer chacota com a condição do cara. Você dizer pra ele que, de fato, ó, meu irmão, você tá gordo, vai se tratar, tem que ser dito, sempre que for oportuno. Como que as pessoas podem... O que a gente tem hoje de recurso para que pessoas comuns possam combater a obesidade, doutor? Que a gente não tinha até 10 anos atrás, digamos assim. Então, hoje, assim, a farmacopeia aí, né, os medicamentos em si, você vê muitos medicamentos lançados aí a cada dia para combater a obesidade. Muitos deles, né, eles buscam, vamos tratar da diabetes, né? Esse medicamento, a semaglutida, ele foi um medicamento que originalmente era para diabético. Mas no meio lá da pesquisa descobriu-se que um obeso baixava o peso. Então, vamos usar de forma off-label para o obeso. Só que eu penso da seguinte forma, a obesidade, ela tem causa. Por exemplo, um sujeito que é ansioso e come compulsivamente. Perfeito? Você tem que atuar na causa. A obesidade dele é consequência. Perfeito. Mas a gente entende que são muitos fatores ali envolvidos. Sim. Tem a questão genética, mas tem a questão do meio ambiente que hoje, né, tem uma área da medicina chamada epigenética, que o meio ambiente é que é responsável por 90% das coisas que acontecem com aquela pessoa. Me detalhe isso, por favor. Na epigenética é o quê? Por exemplo, você... meu avô teve um câncer, meu avô foi diabético, meu pai ficou diabético. Será que eu vou ser diabético? Tem a questão genética? Aí eu utilizo a seguinte frase. Se tu tiveres mesmos hábitos e costumes de teus antepassados, desenvolverás as mesmas doenças. Ponto. Então é aquela coisa, se eu era diabético, eu adorava comer rapadura, se você comer rapadura, você vai ficar igual a ele. Então, você precisa mudar. A epigenética, exatamente. O meio ambiente, sendo favorável àquela condição clínica, você muda esse cenário, porque eu não vou comer mais rapadura. Então, eu já tirei ali 50% de chance de ser diabético. Geneticamente, a gente pode herdar, por exemplo, né? A gente nasce com uma quantidade X de células beta-pancreáticas de Langerhans. São as células que produzem insulina. Então, vamos supor que nessa família, essas pessoas nasceram com uma quantidade menor de células produtoras de insulina. Fator genético, foi herdado, ok. Já que você tem menos, então vamos poupá-las. Sim. Como? Fazendo alimentação e atividade física com o objetivo de queimar essa glicose sem ter que liberar a insulina. Entende? Então, é exatamente isso. Então, você tratar um obeso, né, é uma coisa que não é fácil, porque é muita coisa. O cara não dorme, ele ronca, ele acorda cansado, ele está acima do peso, tudo, ele tem dor. Então, aí você vai dar um anti-inflamatório para dor, um remédio para dormir, um outro para ligar. Como? Então, você precisa, na verdade, fazer um acompanhamento multidisciplinar. A gente volta lá no início da conversa. Exatamente. Multidisciplinar. Onde você tem que ter o apoio psicológico, nutricional, médico, o educador físico. Porque esse cara não vai mudar. Só droga. Não estou dizendo que a droga não é necessária. Em muitos casos, sim, é necessário. Mas não para a vida toda. Tem paciente que utiliza a droga, começa a perder peso, se anima, modula as endorfinas cerebrais, que o medicamento para emagrecer, os que atuam no sistema nervoso central, o que eles fazem? São chamadas drogas inibidoras seletivas de recaptação de algum neurotransmissor. Serotonina, dopamina, noradrenalina. O que ele faz? Ele aumenta a quantidade daquela substância no cérebro daquela pessoa, fazendo com que ela fique relaxada e saciada, menos ansiosa. O cara tá tomando ansiolítico para comer menos. Exatamente. Que doideira, brother. Mas isso é comum. Caralho. E aí você começa a utilizar um medicamento, daqui a pouco você passa para 2, passa para 3, e aí chega um determinado momento que aquele medicamento perde o efeito. E para isso, esse paciente em si, ele precisa mudar o estilo de vida dele, porque o medicamento vai ter data e hora para reduzir a atuação dele no sistema nervoso central. Só que as pessoas não entendem. Você tomar o medicamento e comer pipoca com Coca-Cola e vendo televisão, você vai perder peso. Mas você está perdendo ali muito músculo. Você tá, é como se você estivesse torcendo o adipócito, tirando aquela água. Mas ele vai encher de novo assim que você parar de tomar o medicamento. Por isso que eu chamo medicamento não é muleta.
Muleta a gente utiliza quando a gente quebra um pé, torce, alguma coisa desse tipo. Sim. Eu acho que essa que tem que ser um princípio. Mas Melhor explicação, cara. Entendeu? Ficou claro para você dessa muito, forma? Muito, muito. Você, na verdade, corroborou o que eu tentei trazer no início da conversa, porque é uma loucura o cara tomar um ansiolítico para perder o apetite, se tornar um viciado no ansiolítico, vai ficar lento, porque bem ou mal você fica meio lerdão, você não vai mudar na origem nada do que deveria ser mudado. Você não vai mudar seu estilo de vida, você não vai mudar sua maneira de enxergar o ambiente, porque muitas vezes eu tinha um amigo que o cara era sedentário por completo, e só trabalha e come. Comia deitado na cama, batata frita, arroz e feijão, quando a gente era adolescente. O cara começou a treinar agora, com 44 anos. E ele entendeu que comia para buscar prazer, de fato, dopamina. Ele falou, pô, meu irmão, eu trabalho, chego em casa, meu videogame e comida na cama. Eu falei, caralho, o bicho tá suicidando. É a meritocracia do teu trabalho. Eu mereço. Trabalhei, eu mereço. Mereço. Eu mereço, isso aqui eu vou me permitir. Exato. Ele cria essa verdade para justificar aqueles hábitos de vida que ele adquiriu. Entende? Sim. É uma verdade que nós criamos. A gente, para se manter na zona de conforto, a gente tem que criar verdades. Exato. Concorda? Então, você sabe que não pode, mas você fala, não, cara, eu fiz isso aqui, eu mereço isso. Então, ninguém vai chegar ali e dizer que não. Entende? Sim. Então, essa questão, ela também é muito cultural. Muito cultural. Muito cultural, né? Sim. Porque, como eu volto a dizer, eu não estou aqui dizendo que o medicamento não é necessário. Eu acho que o medicamento é o start inicial. Tem pessoas que precisam perder um pouco de peso para se animar, ver o resultado. Ver o resultado para aderir a um programa. Sim. Perfeito? Mas tem pessoas que tomam medicamentos sem a orientação. Toma esse medicamento e vai para casa. Aí o cara volta com menos 10, menos 15. Daqui a pouco, para o remédio, ganha 25. Efeito sanfona. Só que o que acontece? O cara que faz um processo de emagrecimento com droga, sem se exercitar, ele está fazendo o quê? Ele está perdendo água e massa muscular. Só que quando ele tem um reganho de peso, ele não vai ganhar músculo da forma como ele perdeu. Então, ele aumenta mais a massa de gordura e o metabolismo dele tende a cair mais. Ou seja, o cenário fica pior. O cara envelheceu 10 anos em um ano. Mais ou menos dessa forma, entendeu? Então, é uma coisa que precisa. Quando eu vou tratar de obesidade, que ela é multifatorial, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Tem que ter psicólogo, né? Tem que ter psicólogo para ele entender aquele... Por que você faz isso? E se a gente for buscar na pessoa aquele hábito que ele tem, você vai buscar lá na infância dele o porquê. Perfeito. E aí você consegue buscar lá e resolver essa questão. Perfeito. Entende? Não é só uma droga. O remédio ele é importante, mas não é tudo. A relação com a comida vai além Na verdade, não é que vai além. Acho que o sabor é só um detalhe. É o prazer, cara. Comer é bom. É bom. Quem não gosta de comer? Sim. Quem não gosta de comer? Sim. Entendeu? Mas atividade física também é bom. Só que no primeiro mês é muito mais dor, insônia e incômodo. Depois o negócio melhora. Cara, mas como que a gente faz uma pessoa que nunca viu o resultado acreditar no resultado a longo prazo? Porque somos seres que buscamos recompensa o tempo todo. Você tem que ter aquela dopaminazinha para você continuar fazendo. E o cara que não consegue ver a recompensa no longo prazo do exercício, que, de novo, para um cara que foi obeso por 38 anos começar a fazer exercício, vai ter lesão, vai ter dor, vai ter lombalgia, vai ter o diabo. Para esse cara acreditar que é preciso, é um processo meio duro, não, doutor? É um processo, como eu te falei, tem que ter um apoio multidisciplinar. E nesse cara, é o que eu digo, você não tem como vender um sonho para ele. Esse cara, ele não vai poder fazer qualquer atividade física. Você vai botar um cara com 150 quilos para correr? Tá doido. Não vai. Ele vai arrebentar o joelho dele na primeira corrida. Então, não. Eu quero que, basicamente, você caminhe. Eu tenho paciente que caminhar para ele gera dor. Então, esse cara, ele não vai fazer atividade física no início. Esquece. A gente tem que fazer o quê? De repente, utilizar uma droga. Para quê? Para ele diminuir aquele ímpeto alimentar, aquela compulsão, e aí, naturalmente, ele comendo menos, ele passa a perder. Ele perdendo peso, naturalmente ele baixa o peso, diminui a inflamação, passa a ter menos dor. E aí ele vai começar a fazer uma atividade que ele julgue viável para ele. Perfeito? Seja caminhar, seja sentar e ficar rodando alguma coisa, qualquer coisa, hidroginástica. E aí, no segundo momento, ele perdendo mais peso, naturalmente a atividade física gera endorfina. Sim. E aí você começa a trabalhar, aí você mexe na comida. Porque é o que eu digo, tem paciente meu que é o seguinte, o que eu falo para o meu paciente?
Quando ele me procura, eu falo assim, olha só, eu vou te mostrar os 3 Qs do emagrecimento. Ele, doutor, que 3 Qs são esses? Eu vou falar. O que comer, quanto comer e quando comer. Quando você mostra para o paciente um alimento bom para ele, o momento e a quantidade, ficou claro. E por isso que muitas das vezes esse paciente ele não precisa fazer restrição. Fazer o seguinte, vamos negociar. O que você gosta de comer? Você gosta de comer batata frita, arroz, feijão e bife? Beleza. Você come isso, eu defino a quantidade. Beleza? Fechou. Fechou, doutor. Tranquilo. Eu estou tirando aquela recompensa dele? Não. Eu só estou colocando as rédeas ali o seguinte, a quantidade eu digo e você come a tua comida. Ele vai perder peso. Você vai fazer um balanceamento calórico. Né? Exatamente. Ele vai comer o que ele gosta, o prazer, ele vai continuar tendo prazer, porém numa quantidade menor. Sim. E aí ele vai começando a perder peso. Aí, doutor, o senhor não é caixeiro? Eu falei, não. Sabe qual o melhor tipo de dieta que existe na face da Terra, no mundo? Sabe qual é? Qual? Aquela que o paciente consegue fazer. Fato. Se a gente tivesse esse contexto, ou seja, às vezes as pessoas chegam, é muito comum hoje a gente chegar assim, dieta cetogênica, dieta da proteína, dieta low carb, o nego pega uma dieta e bota para todo mundo, bicho. É verdade, copia e cola. Copia e cola, vai ter 15%, 20% que vai ter sucesso, mas os outros 80% vão desistir. Entendeu? Então você, na verdade, precisa olhar aquele paciente, um paciente que é beliscador, que ele precisa comer o tempo inteiro. Vai botar um cara desse no jejum intermitente? Tá doido. Não vai fazer, não vai aderir. Ele vai chegar, vai se frustrar, vai ficar triste, vai comer mais em casa. Se fizer uma semana, vai dar-lhe um rebote no final dessa semana. Vai dar rebote, fazer hipoglicemia, irritabilidade, insônia. Entende? Então, é o que eu digo. Eu acho que falta, às vezes, muito para o profissional um tato. Muitas áreas que trabalham com obesidade não tiveram psicologia na faculdade. E quando você não tem a psicologia, você não consegue entender, buscar o porquê que aquela pessoa é assim. Aquilo ali, na verdade, é um resultado de uma vida que ele levou. Será que ele passou fome quando era criança? Perfeito. Será que teve alguma questão que era racionado e agora ele come de uma forma... Mereço aquele lance. Exatamente. Então é isso. Quando você consegue buscar isso no paciente, ele fala, doutor, o senhor entrou na minha cabeça, né? Eu falei, não. Eu estou te fazendo perguntas chaves. Eu não sou Caxias. E eu falo, esquece, projeta 1 ano de tratamento, 1 ano. Perfeito. Vamos falar de 1 ano, não esquece. Mas quanto eu vou perder? Eu falei, olha só, matemática e medicina são 2 ciências. Uma é exata e outra inexata. 2 e 2 são 4, sempre matemática. E medicina não. Então, quando você chega e mostra para a pessoa que você está fazendo um projeto de 1 ano, ele relaxa. Se você conseguir perder 1 quilo por ano, são 12 no final do ano. 1 quilo por mês, né? 1 quilo, 2, dependendo do quanto essa pessoa tem de peso final. Então, quando você coloca, você tira metade do piano das costas do cara. Porque, às vezes, ele já se frustrou né, tanto com várias tentativas que eu vou ser mais um, cara. Verdade. Se eu for mais um, eu falo, não quero. Eu tenho que fazer uma história diferente para esse cara. Eu tenho que tratar ele de uma forma diferenciada. Entende? E eu, na minha profissão, eu estudo, né? É a programação neurolinguística. Perfeito. Que nada mais é do que estudo do comportamento humano. Você avalia, você fala uma coisa para a pessoa, você vê a forma, se ela está olhando para cá, se ela está olhando para cá, para baixo, você está vendo se ele está mentindo, se ele está falando a verdade. A leitura corporal. Então, o que eu digo, é obrigado a fazer isso o médico, o outro profissional? Não. Nutricionista, não. Mas eu faço porque, cara, eu vou querer pegar tudo daquele cara. E personalizado, né? E personalizado, customizado. Customizado. E o cara, quando entende que você domina um assunto, você fala a língua dele, você entra na cabeça dele, você vira fã. O cara fica teu fã. Entende? Que ele fala, vou conseguir. Esse ponto é interessante, quando você fala do atendimento 1 a 1. Só que acho que grande parte do que a gente vê de problema hoje é que muita gente usa uma boa neurolinguística para atingir 1% dos 1 milhão de seguidores que tem. E aí mora um problema, porque esse cara faz o copia e cola. Ele vende um curso alimentar, um plano alimentar para todo mundo. Sim. E se você tiver 10 bons exemplos entre os seus 10 mil alunos, você consegue usar uma linguagem dizendo que se você não conseguiu, é porque você é fraco, indisciplinado e não quer. Você está errado. Isso é uma covardia do caralho. É uma covardia. Entendeu? E acontece muito. Porque você tocou num ponto aqui perfeito. Cara, meia dúzia vai conseguir. A grande maioria não vai, porque somos todos diferentes, com histórias diferentes, com causas diferentes. E a parte da medicina que hoje mais me deixa preocupado é o varejão.
Pô, se você atende 10 mil pessoas de uma vez só falando de alimentação, desculpa, cara, você não vai conseguir ter êxito nem com 50% dessa galera, acredito eu. Porque é algo tão particular, cara. A relação com a comida, sabe? Com o seu corpo. A gente foi começar a olhar para a nossa condição física ontem. Até anteontem era feio você, homem, falar que depois dos 40 tá repondo o hormônio. Caralho, você tá tomando bomba. Vai morrer de câncer, desgraçado. Você fala, pô, hoje a parada tá muito mais consciente na cabeça da galera. Mas não era assim? Era um preconceito? Não, isso ainda existe. É menos. Não, menos, mas ainda existe. É, foda. Entende? Ainda existe por quê? Porque o que acontece? Houve, né, como eu te falo, na época que eu comecei a fazer esse tipo de medicina integrativa, né, que a ortomolecular foi a coisa que eu comecei, mas a ortomolecular meio que saiu de moda porque veio integrativa. E a ortomolecular, na verdade, ela integrava todos os sistemas. Sim. Ela tratava o paciente como um todo. Então veio a medicina integrativa que tem até um nomezinho melhor. Sim. Então, o que acontece? A gente percebia, né, que no passado o hormônio era um causador de câncer. A gente teve um estudo, e isso tem uma origem. Teve um estudo, né? Eu não vou falar aqui com detalhes, porque eu não lembro pontualmente desse estudo, mas teve um estudo da WHI, o nome desse estudo, onde foram feito com milhares de mulheres com mais de 65 anos, onde foram 3 grupos separados, né? Um grupo que utilizava hormônios sintéticos, né? Porque são hormônios sintéticos, são hormônios que o seu corpo não produz. Então, um grupo usou 2 hormônios sintéticos, sendo um desses hormônios, se eu não me engano, que era o Premarin, que era o hormônio derivado de urina de água prenha, um outro grupo com um hormônio e um grupo placebo. Conclusão, no estudo, teve que parar porque quem estava usando 2 hormônios, começaram a morrer de câncer. Só que aí eu te pergunto, como é que você vai utilizar um hormônio que o seu corpo não produz? Você tem um receptor e um hormônio. Ou seja, você tem uma chave e uma fechadura. Eu querer abrir a porta do seu carro com a minha chave, eu não vou conseguir. Então, a gente, depois disso, veio aquela questão dos hormônios chamados bioidênticos, né? Que tem a estrutura molecular igual ao que a pessoa produz. Então, teoricamente, se você tem um atrelamento do hormônio ao receptor de uma forma perfeita, não é isso que vai causar o câncer na pessoa. E esse estudo foi exatamente do hormônio. Só que hormônio a gente está falando? Entende? Entendo. Então, daí veio isso. E, a partir disso, a coisa evoluiu muito. Tanto que chegavam mulheres na menopausa. Minha mãe foi uma pessoa, né, que passou por isso, eu lembro. Não vou fazer reposição hormonal não, porque eu tenho medo de câncer. Eu tenho medo de câncer e de fazer reposição hormonal. Conclusão, não fez. Então, a gente sabe que o fato, por exemplo, de uma mulher não fazer uma reposição hormonal na menopausa, ela vai estar perdendo o quê? Massa muscular. Libido. Massa óssea. Ela vai ter uma tendência maior à depressão, porque o hormônio... A gente, quando fala em hormônio, fala de sexualidade e músculo. Sim. Mas, na verdade, o hormônio ele tem receptor no corpo inteiro, inclusive no sistema nervoso central, que vai gerar o quê? Depressão. Mulheres menopausadas têm uma chance muito maior de deprimir. Então, você imagina, a pessoa sofrendo aqueles fogachos, calores, não dormindo à noite, mas tinha medo de usar o hormônio por conta do câncer. Da mesma forma, o homem. O homem não tem um marcador fisiológico como a mulher tem, ela para de menstruar. O homem não. O homem continua tendo ereção e ejaculando. Qual é o marcador fisiológico de andropausa ou deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que é o nome atualizado hoje? Não tem. Você olha para um cara, esse cara está sarcopênico, né? Sarcopênico é o quê? Aquela pessoa que está perdendo massa muscular. Sim. Está perdendo massa óssea. Entendeu? Está degradando. E aí entra a questão do hormônio. E faz hormônio ou não faz? Não, mas tem a questão do câncer. Então, é aquela coisa. Muitos pacientes tinham esse receio e ainda tem. Isso hoje foi comprovado que quando hoje sabe-se que homens com perfil de testosterona menor têm maior chance de ter um câncer de próstata. Isso é mais do que os caras que repõem. Exatamente. A reposição se tornou uma coisa, quando bem indicada, uma proteção. Sim. Né? Um cara com 60 anos que está fazendo uma reposição por uma deficiência, ele vai ter menos chance de ter um câncer de próstata, por exemplo. Então, e o que você me diz daquele tratamento que se ouviu muito falar a respeito da castração do cara que desenvolveu o câncer de próstata, porque se alegava que a testosterona iria alimentar esse câncer? Eu tenho um exemplo em casa disso. É mesmo? Meu pai, ele teve um câncer de próstata, né? Ele retirou a próstata, tá? E ele falou, não, tem que fazer a castração. Eu falei, pai, eu sou contra. Meu pai é médico. Eu falei, pai, mas por que você vai fazer castração? Pai, sua qualidade de vida vai reduzir. Embora. Não, mas aí tem a questão do câncer e tal, que alimentar o câncer. Eu falei, pai, olha só.
o corpo é seu. A decisão que você tomar, eu vou ser obrigado, né, a seguir. Mas eu sou contra. Por quê? Ele vai perder, além de funcionalidade, massa muscular vai estar mais sujeita à queda, por exemplo, para cair. Então, assim, é feito isso. Até hoje? Até hoje é feito isso. Então eu penso, cara, como é que está esse câncer? Será que essa castração, um cara que está novo, de repente, olha a qualidade de vida que ele vai perder. Eu preferiria falar, cara, tá bom, eu não vou querer ser castrado. Vou conviver com isso. Vou conviver com isso, cara. Porque o câncer de próstata também não é um... Dependendo do câncer, tem câncer mais agressivo, mas tem pessoa que tem câncer há 20 anos. Pô. Sim. Então você castra o cara, e aí? Fudeu. Literalmente fudeu. Então você faz o quê? Você, cara, eu vou falar, cara, eu vou viver com o meu testículo lá, Sim. no meu momento eu vou fazer a passagem, e tudo bem. Mas eu vivi isso dentro de casa. Aí meu pai, ele fez a castração, tomou lá, e a testosterona dele é inexistente. E você vê, cara, eu vi meu pai, era um cara forte, cara, treinava, jogava bola e tal, e ele veio perdendo massa muscular, massa óssea, perdendo saúde. E você olha assim, cara, tanto que meus amigos que não vê meu pai há muito tempo, falam, cara, pô, teu pai emagreceu. Eu falo, Testosterona. Testosterona, cara, é o principal. Né? É o principal. Mas é uma coisa muito complicada. Isso aí eu acho que é o seguinte, eu acho que o paciente tem que decidir. Mas eu quero fazer um adendo sobre isso. Por favor. Eu acho que isso foi no ano passado. Teve um oncologista que ele fez... Eu achei assim maravilhoso isso. Ele pegou, né, 2 grupos. Um grupo que estava fazendo quimioterapia só, e um grupo que fez quimioterapia e usou altas doses de testosterona com câncer de próstata. O que ele avaliou? Que o grupo que fez a quimio e a reposição da testosterona foi um grupo que viveu mais, que teve mais qualidade de vida. Tá entendendo? Então você pensa bem. E isso aí foi uma coisa que saiu ano passado, né? Esse oncologista até ganhou um prêmio, eu vi, né? Eu fiquei assim, falei, caramba, cara, mandei até para alguns colegas meus oncologistas. Então o cara, bateu no peito, foi lá e fez. Entende? Mas é um negócio muito complicado. Comprou uma briga... Grande, muito complicado. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o paciente, o corpo é dele, cara. Ele tem que definir isso. Sim. Entende? Obviamente que a voz do médico ela é muito importante e extremamente válida, mas o corpo é da pessoa. Meu pai, no caso, definiu fazer isso. Tudo bem, eu respeitei. Por mais que eu não concordasse, eu respeitei. Mas tudo bem, vamos embora, a vida que segue. E aí, eu entendo que quando a gente fala de câncer de próstata e consulta... Eu me interesso pelo assunto porque meu pai teve. Ele fez a remoção. Graças a Deus, hoje a qualidade de vida dele é boa. Está com 74 anos. E a gente consulta hoje a Associação Americana de Oncologia e eles dizem, inclusive, que, você vai poder dizer isso melhor que eu, não recomendam que você faça rastreamento de PSA antes dos 45 anos. Porque eles dizem que a quantidade de tratamentos radicais feitos por causa disso, não se sabe dizer hoje se você tivesse acompanhado, teria interferido tanto na qualidade de vida do homem, após tantos estudos. Entende o que eu estou falando? Não, coloca melhor. Pessoas que fizeram rastreamento do PSA, daquele antígeno que detecta câncer. PSA. E a partir daí, com 40 anos, e a partir daí muitos fizeram a remoção da próstata, hoje... Esses mesmos médicos dizem que se eles não tivessem feito a partir dos 45 e muitos desses tivessem feito acompanhamento e não uma intervenção radical logo de início, talvez estivessem vendo tão melhor do que o tratamento radical que fizeram a partir dos 40. Por isso recomendam só a partir dos 45, se você tiver histórico da família, se não a partir dos 50. E no Brasil eu ouço falar pouco disso. Agora, né, com 40 anos, você já tem que fazer, né, toque, fazer um acompanhamento aí, médico. Eu não sei exatamente se a cada 5 anos, anual, não sei, tá? Não lembro disso. Mas eles diminuíram a idade. Agora, diminuíram ou aumentaram? Não, diminuíram para você começar a fazer um acompanhamento. É que nem, por exemplo, paciente com câncer história de família de câncer de cólon. Né? Você começa a fazer esse rastreio, né, dos mais jovens, justamente para você ver ali se tem algo ali que possa se tornar um câncer. Entende? Então, mas eu acho que é aquela questão, né? Eu acho que, na minha ótica, a doença, quando ela aparece no seu organismo, ela é resultado de alguma coisa que está acontecendo internamente. Entendi. O câncer, para mim, tem uma relação muito forte com angústia, com ansiedade, com tristeza, sabe? Todo ele. Então, assim, cara, é uma parte aqui, né? Que, assim, por exemplo, no nosso corpo, na medicina chinesa a medicina chinesa fala isso. Por exemplo, a tireoide é o órgão das emoções. Sim. Quem tem mais problema de tireoide, um homem ou mulher? Mulher.
Normalmente é a mulher mais emotiva. Por exemplo, o rim é o órgão lá do medo. Entende? Sim. Entende? Então, cada órgão ali, eles são conectados entre eles. Então, de acordo com aquela pessoa que teve, no decorrer da vida dela, né, as manifestações no corpo vão se apresentar mediante a vida que ela teve. Eu acredito muito nisso. Entende? Faz sentido. A minha mãe teve câncer, parte de mama, né? E tinham questões relacionadas a relacionamento ali, entendeu? Sim. Envolvidas nisso. Sim. Então, você vê, quando você pega aí, a gente atende pacientes assim. Então, você faz, na anamnese que você faz, você busca faz algumas perguntas ali que vão te direcionar. E é muito comum você ver determinado tipo de câncer relacionado a algum sentimento. Caramba. Entende? Mas Sim. é uma coisa que é muito forte. Ah, isso aqui tem comprovação? Não, não é comprovação. É o que é a minha opinião, é o que eu acho. Eu procuro ser mais humano possível com o meu paciente para buscar essas informações que vão, de certa forma, ajudar a entender mais esse processo. Que a doença é resultado, para mim, do hábito que você está tendo de vida, das coisas que você está fazendo, da comida que você está comendo, do ambiente, né? O estresse hoje, a gente sabe, cara, que é a geriatria de inúmeras doenças. Hipertensão, uma série de outras coisas. Sim. E a testosterona, como é que a gente define quando uma pessoa demanda reposição? É pelo exame, é pelo sintoma ou é pela junção dos dois? Junção dos dois. Porque o cara pode estar com 450 nanogramas por decilitro de sangue e falar, ó, tô normal, porque é de 300 a 800, só que os sintomas do cara, ele tá morrendo, cansado, deprimido, sem força, sem músculo. Provavelmente esse cara vai demandar uma reposição. Ao mesmo tempo que tem gente que está com os mesmos 450 e se sente bem, disposto. Como é que funciona isso, doutor, na sua avaliação? Então, primeiramente, quando a gente faz a análise, vamos dosar a testosterona do paciente. Aí você dosa lá, testosterona total. Veio lá 450. Só que a testosterona total, nessa soma, é proteína mais o hormônio, que é igual a testosterona total. Quando a gente fala de proteína, a gente está falando de uma proteína chamada SHBG, que é a proteína carreadora de hormônios sexuais. Se esse paciente tem um nível de proteína alto, a testosterona total dele provavelmente vai ser alta. Mas é o chamado falso positivo. Então, muitos dizem que você fazer testosterona livre não é uma coisa tão fidedigna, mas é o bom senso. Existem valores de referência no laboratório. Então, você procura utilizá-los eles com bom senso. Né? Por exemplo, um garoto com 25 não pode ter uma testosterona de um cara de 55. Então, você tenta utilizar esse bom senso. Então, quando você faz a dosagem da testosterona total, tá? Avalia a proteína, avalia o hormônio livre, somado à clínica desse paciente, você pode ou não fazer uma terapia de reposição. A gente já falou da questão da obesidade. Sim. Normalmente, grande parte dos obesos vão ter um déficit de testosterona. Por quê? Porque o que acontece? Olha só o tecido adiposo. Ele libera citocinas inflamatórias no sangue, que vão fazer o que lá no eixo hormonal, vai lá no hipotálamo, sinaliza para os pulsos de LH, que é o hormônio luteinizante que estimula a produção de testosterona no testículo. Esses pulsos vão ficando cada vez menores. Porque ele tem aumento de insulina, aumento de citocinas inflamatórias. Então, o LH passa a estimular praticamente nada o testículo desse obeso. Caraca. E o perfil hormonal dele cai muito. E aí ele começa a ter desânimo, depressão, cansaço, indisposição, fadiga, não dorme porque ronca. E aí o que acontece? Será que fazer uma reposição hormonal em um obeso sem uma mudança do estilo de vida vai resolver o problema? Não. A gordura vai roubar toda a testosterona. Exato, dele. vai aromatizar, porque Vai dentro aromatizar. do tecido adiposo a gente tem a aromatase, a expressão da aromatase, que é uma enzima que converte testosterona em estradiol. Se você simplesmente der a testosterona, ele vai até ter uma melhora, mas se ele continuar comendo, não adianta. Então, o que vai resolver o problema do hipogonadismo, que é essa condição do obeso? Redução de peso. A testosterona pode ser uma muleta que ele pode vir a ser utilizada com indicação para sair daquela inércia. Mas ele começando a perder peso, aumentando a massa muscular, ele chega e larga essa testosterona, porque um jovem de 25 anos não precisa de reposição. Perfeito. Então, quando ele baixa o percentual de gordura, passa a dormir melhor, passa a ter uma alimentação melhor, o corpo dele responde muito bem e volta. Então, a testosterona pode sim ser utilizada em determinada situação, porém, não para a vida toda, não como muleta. Porque se ele usa, faz a reposição e continua tendo aqueles hábitos, nada vai acontecer. E para o cara que faz a reposição a partir dos 40, esse cara vai fazer a vida toda, doutor, ou não necessariamente? Eu acho que isso aí é muito individual, tá? Tem pessoas que querem fazer isso, procuram um médico com esse objetivo de fazer essa reposição a vida inteira,
Tá? Aí é aquela questão, quando você faz reposição hormonal, o corpo entende que você tem hormônio. E aí, naturalmente, o que o corpo faz? Cara, o testículo tira férias, ele fica na rede, solzinho e água de coco. Então, naturalmente, a tendência de uma reposição por longos períodos, você vai ter uma atrofia testicular fisiológica. Porque se esse testículo não tem a necessidade dele produzir hormônio, ele vai atrofiando. Aí o cara chega, não, agora vou parar de fazer. Aí você tem uma atrofia. Dependendo do grau de atrofia que esse cara tem, pode ser bem complicado reverter. Sim. E conforme a pessoa... A reversão de atrofia testicular, ela se dá com duas variáveis. Idade e tempo de uso. E frequência. Entendeu? O hormônio que o cara se anaboliza é o mesmo que o cara faz uma reposição. O que diferencia é a frequência e a quantidade. Ponto. Entende? Entendo. Então, essa que é a questão pontual. Ou seja, não dá para brincar. Às vezes a galera acha que, vou tomar uma testosterona para dar um pump, mas pode se machucar feio, exatamente. Né? E além do mais, tem algumas drogas, alguns esteroides anabolizantes do mercado negro, que eles fazem o quê? Eles matam as células de Leydig. Matam? Matam. Eles incapacitam essa célula e ela não consegue produzir testosterona. Então, dependendo do anabólico que a pessoa venha usar, ele pode detonar o testículo. Para sempre? Para sempre. Meu Deus. Então, entendeu? Então, é um uso indiscriminado que lá na frente vai vir a conta. Entende? Então, não é qualquer coisa que é. A gente está falando de testosterona, mas tem outros inúmeros esteroides anabolizantes que vão comprometer a função testicular. Também do sistema nervoso central. Tem visto muitos casos de trembolona, a galera toma, que nem é humano, é veterinário. Exatamente. E o cara fica meio maluco, nervoso. Não, total, porque o que acontece? O que o esteroide anabolizante faz no sistema nervoso central? Ele aumenta uma substância chamada glutamato. Glutamato é um neurotransmissor que nós temos, um neurotransmissor excitatório, em maior quantidade no sistema nervoso central. Então, o uso de hormônio, ele aumenta a quantidade. Então, o cara fica estressado sem paciência. Tá? E também atua no sistema opioide de dependência. Por quê? O cara, quando faz uso de hormônio, ele está sempre forte, bonitão, com o desejo sexual lá em cima. Ele fala, cara, eu não quero mais largar essa vida. Voltei a ter 20. Voltei a ter 20 e vou continuar com 20. E aí entra, ou seja, um sistema de dependência química, dependência emocional do hormônio. Entende? Então, isso é que tem que ser muito avaliado, bem avaliado. Bicho. Entendeu? Então, o que acontece? O cara, quando chega, que usou por longos períodos hormônios XYZ, você tem que saber o que foi, solicitar um ultrassom, às vezes, de bolsa escrotal, para avaliar aquele testículo dele, se tem o tamanho, como é que tá, como é que não dá. Porque na obesidade também, como a gente falou, ela também vai atrofiando o testículo no decorrer do tempo. Caraca. Se não tratado. Ou seja, o obeso que abusar de testosterona, que é o que a gente está falando, corre o risco de aumentar o estrogênio dele, porque a testosterona vai ser roubada pela gordura e à medida que você está botando para dentro, você também está aumentando a sua produção de hormônio feminino. Aumenta, mas o que eu digo, se, por exemplo, um obeso fizer uso de forma indiscriminada por conta própria, ele vai ter efeitos positivos no aspecto de quê? De disposição, de energia, de vigor, de força. Porém... No médio prazo. Exatamente. Mas o que eu digo, o grande segredo ele precisa fazer uma mudança. Porque se ele continuar comendo o que ele come, tendo os mesmos hábitos, ele vai ter que usar aquilo ali para a vida toda. E ele vai ganhar peso. Porque o que acontece com a testosterona também? A testosterona, ela era orexígeno. O que é isso? Ela abre o apetite. Ela aumenta o apetite. Então, imagina um obeso utilizando testosterona de forma indiscriminada. Ele vai comer mais. Caraca. Tá entendendo? Então, Sim. é isso. É essa que é a questão que as pessoas não entendem. Quando você fala de hormônio, cara, não é uma coisa só de sexualidade e músculo, não, cara. Você tem uma atuação no corpo todo. Assustador. Porra, você vai falando agora, você me deu um ensejo para ir lá na área que você atua, medicina do esporte, quando a gente ouve falar de eventos como o UFC, que até alguns anos atrás permitia o uso de esteroides de maneira legalizada, que era a TRT. A TRT nada mais era do que você chegar lá, comprovar que você podia usar porque você tinha hipogonadismo e na data da luta você tinha uma tolerância a mais de testosterona do que quem não fazia uso. Só que, na verdade, durante o camp, esses caras botavam o nível deles em níveis estratosféricos. Quando esses caras pararam de usar, meu irmão, deve ter sido um choque assustador. Porque imagina, você usar testosterona, você me falou que ela excita, te deixa
mais agressivo. Pode te deixar agressivo, se for em grande quantidade, por períodos curtos. Sim. Obviamente, te dar mais autoconfiança, ainda mais para você lutar, enfrentar outro homem e de repente o nego falar, perdeu. Cara, deve ser um choque assustador. É uma castração. É uma castração. É como se fosse uma castração. Cara. É você tirar ali, cortar, tirar fora e falar, bicho, se vira. Se vira, vai lutar agora. Vai lutar agora. Entendeu? Sim. Daí vieram a questão desses dopings, surpresas, Sim. hoje que a gente Sim. tem, aí justamente para isso, porque você pode fazer a terapia, antigamente não. Eu lembro que a doping era pré-luta. O cara vai lutar. Faz um xixi aqui, meu irmão. Faz o xixi aqui, depois da luta. Depois, cara, isso aí era bizarro. Você usava tudo e na véspera da luta fazia o exame e estava tranquilo. Sim. Tava limpo. Sim, tava limpo. Entendeu? Cara, é possível... A gente viu o caso do Vitor Belfort, que assumiu que não produzia mais testosterona, que não adiantava. O cara saiu de um semblante saudável, monstruoso, atrofiou até o pescoço, ficou fino. Imagino que até a cabeça desse cara para lutar deve ter sentido um déficit horrível. Porque, cara, o hormônio, você atua na autoconfiança. Você é como se você tivesse empoderado. Sim. A testosterona empodera o homem. Sim. Entende? Ela empodera. Você está no suprafisiológico, você está muito bem, você está forte, você está disposto, você acorda de manhã, você treina, você tem uma recuperação boa, você dorme bem, você tem a libido boa, você está fisicamente bem, você fica lá em cima. Entende? Então é natural, você mexe com todo o sistema, de qualquer pessoa. Né? Por isso que muitas das pessoas, às vezes, né, quando fazem uso de forma indiscriminada, por isso que é chamado, né, aquele chamado TPC, né, que é terapia pós-ciclo, que é importante, né, que uma pessoa que fez uso do hormônio, ele venha fazer um estímulo endógeno para aquele perfil de testosterona retornar ao fisiológico ali. Porque senão a pessoa fica um período, o corpo naturalmente ele já volta a produzir. O objetivo do TPC, né, que é a terapia pós-ciclo, que é fazer com que essa testosterona, em vez de demorar, sei lá, 3 semanas, ela volte com 1 semana, para amenizar as perdas que esse cara vai ter, né, no momento em que ele reduziu a questão do treino. Porque você parou de usar, você diminui a força. Você reduz carga, você reduz treino, você reduz recuperação. Então, naturalmente, você vai ter perdas. Então, quando faz a questão desse TPC, que é muito utilizado, é para justamente essa testosterona voltar rapidamente para o perfil fisiológico. E essa questão do ciclo faz sentido para um bodybuilder. Para uma pessoa comum, não existe ciclo, né? Depende, porque o ciclo, na verdade, é o quê? Resumidamente, é um período que você faz uso de esteroide anabolizante. E esse ciclo pode ser de 4, 8, 12, 16. Tem gente que faz a vida inteira também, né? Sim. Entendeu? Então tem gente que toma 1 ano, 2. Eu acho que vai muito de cada um. Entendi. Né? Tem pessoas que utilizam por conta própria. Mas eu diria que reposição é a dose feita de acordo com a bula, grosseiramente falando, ou não necessariamente? Então, a gente tem vários tipos de reposição hormonal. Nós temos a reposição na forma de gel, que é bem próximo do fisiológico. Nós temos na forma de injetável. Nós temos também na forma de pellet, que são, teoricamente, as melhores aí, tá? Que são os implantes subcutâneos de testosterona. Então, você tem como colocar isso. Isso eu estou falando aqui de uma pessoa comum, tá? Atleta esquece. Sim. Então, você fazendo dessa forma, você tem essas formas. O que vai variar é o quê? É a biodisponibilidade do hormônio, né, na quantidade que você quer. Porque quando você faz no gel, você passa lá o gel todo dia, à noite, para dormir. Você tem que usar diário. Quando você faz o implante hormonal, você coloca o implante e esse implante, ele dura lá de 4, 6 meses, dependendo do implante, se é absorvível ou não, pode chegar até 1 ano. E tem a questão dos injetáveis, que você faz a reposição de forma injetável a cada 7, 10, 15 dias, vai depender de cada caso. Sim. Entendeu? Todo homem, a partir dos 35, vai ter queda na testosterona ou não necessariamente? Não necessariamente. Isso não é uma regra. Perfeito. Isso não é uma regra. Isso aí eu acho que vai muito do estilo de vida. Por exemplo, um homem que não dorme bem, ele perde 15% da testosterona. Um homem que tem uma alimentação rica em carboidrato, ele vai ter menos 10% de testosterona. Porque a insulina é um hormônio que, quando ela está em excesso na circulação, ela bloqueia, por exemplo, o GH. O GH, né, é um hormônio que ele é contra a insulina. O GH ele eleva no jejum. Se você tem insulina, ou seja, eu comi, a insulina sobe. Eu estou no jejum, a insulina desce. O GH, eu comi, o GH cai. Eu estou no jejum, o GH sobe. Então, se o cara come o tempo inteiro, ele vai ter insulina o tempo inteiro. E a insulina é o hormônio mais anabolizante que existe no nosso corpo.
Por isso que as pessoas utilizam whey protein depois do treino, BCAA, uma série de coisas. E utiliza, às vezes, um carboidrato para quê? Para aumentar a capacidade de absorção e gerar anabolismo. Só que, cronicamente falando, a insulina alta o tempo inteiro, ele vai estar anabolizando o tempo inteiro. Gordura, músculo, até mesmo câncer. Caraca. Entende? Bicho. Porque é um hormônio anabolizante. Ele anaboliza o que está na frente dele. Entendeu? Por isso que, em alguns casos de câncer, né, alguns estudos mostram que tem estratégias positivas em relação à alimentação que você vai ter. Entende? Uma pessoa que tem câncer não deveria ter uma alimentação rica em por exemplo, peito de peru, que são aqueles... eu esqueci o nome agora. Os processados. Uma alimentação rica em pão. Acho que o processado não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém, entendeu? Então é uma coisa, mas que eu digo, muitos acreditam que não vai mudar o cenário da doença. Mas quando a gente fala de liberação de insulina, voltando, né, com a questão hormonal, cara, tem total ligação. A orquestra hormonal é uma sinfonia. Se alguém desafinar aqui, meu amigo, o som não sai legal. Então tem que estar tudo ali em equilíbrio. Testosterona, GH, os hormônios tiroidianos, o cortisol, a insulina. Tem que estar todo mundo falando a mesma língua. Caraca. Entendeu? Então, assim, não adianta você querer mudar o processo fisiológico. Então, o que eu digo, um homem de 35 anos que vive na noitada, está um pouco acima do peso, come mal, bebe, cara, ele vai ter um perfil de testosterona mais baixo. Mas a reposição para esse cara vai resolver o problema dele? Não vai resolver. Ele, na verdade, vai precisar diminuir o que ele está fazendo para, enfim, o corpo dele responder bem. Fazer reposição no cara desse, cara, é desperdício, desnecessário. Entende? Agora, uma condição, né, de um cara com 40 anos, tem alguma questão lá, testicular, alguma coisa, um hipogonadismo que não se sabe por quê, caberia fazer sem nenhum problema. Cara, você falou da alimentação e me chamou a atenção, porque alimentação, na minha opinião, é a base de tudo. Você é o que você come. Tudo. Você é o que você come, exatamente. E aí, quando você fala de carboidrato, a gente viveu uma época aí que se demonizava o carboidrato. Hoje, nem tanto mais. Carbofobia. O cara fala, não pode comer carbo, em geral, fazendo cetogênica. Só que o cara achava que ele ia fazer a cetogênica o resto da vida. E não é. Quando ele parava, comia mais carboidrato do que nunca havia comido antes. Aí depois a gente começou a ouvir que não podia comer carboidrato após as 18. E já tem hoje preparadores físicos, nutricionistas, nutrólogos e ortomoleculares que cuidam de atletas que falam, não. Pode comer carboidrato após as 18, sim. O lance é a quantidade que você vai comer ao longo do dia. Qual a corrente que você segue com relação aos carboidratos? E o carboidrato, para mim, é essencial para a vida. Não pode cortar, né, cara? Não pode. Não deveria cortar. Entende? Eu quero fazer um corte. Tá bom, corta aí 7 dias, 15 dias, beleza, por alguma causa, por uma questão qualquer. O carboidrato, quando você tem a quantidade e o momento certo, ele não vira gordura. É mesmo? Ele é utilizado como fonte de energia para o organismo. O problema é que as pessoas comem muito, comem além do que precisam. O seu corpo tem uma capacidade de absorção. O carboidrato, ele vai virar glicogênio. Glicogênio é o quê? É um montão de molécula de glicose junto que fica armazenado no músculo e no fígado. Só que é o seguinte, isso tem uma capacidade. Se você come além, da onde vai essa glicose? Esse excesso? Tecido adiposo. Eu costumo dizer o seguinte, o tecido adiposo é que nem a mamãe. Se você chega em determinado momento, você come além do que você precisa, o metabolismo fala, o fígado já está legal, o músculo também, ele fala, aqui não dá para você entrar não, cara. Mas tem um cara ali na frente, gente boa, que nem coração de mãe, chamado quem é adipócito, ou gordurinha, vai lá que ele te abraça. Aí o carboidrato, ele vai lá para lá e você aumenta, né, o tecido adiposo. Então eu utilizo muito essa analogia com meus pacientes para ele entender que o problema do carboidrato não é o carboidrato em si, é o excesso do carboidrato. E o carboidrato ele é muito importante para quê? Para recompor a reserva de glicogênio muscular para o atleta. Entende? Então o cara às vezes chega em casa às 6 horas. Aí ele tem que estar 8 na academia para treinar. Tu vai tirar o carboidrato do cara? Toma um café de manhã. Não, cara. Esse café que ele vai tomar não vai entrar no músculo, não vai dar tempo. Então ele precisa comer, fazer uma alimentação balanceada, com os macronutrientes, que é gordura, carboidrato, proteína, contados durante o dia e vai utilizar para quê? Para recompor o que ele perdeu durante o dia e ponto. Vai melhorar a performance dele. Atleta de alto rendimento que abre mão de carboidrato para treinar está perdendo rendimento, né? Pode ser que perca. Tem alguns atletas que são bem adaptados à cetose. Tá? E isso é uma coisa Botam gordura no lugar. Exatamente. Utiliza. Por exemplo, eu sou um cara que quando eu vou treinar, fazer qualquer coisa, a minha performance ela não cai quando eu estou em jejum. Posso ter 12 horas, 15, não cai minha performance. Eu me adaptei a isso. Porra. Porque quando eu comia com alguma coisa no estômago, ficava aquele negócio subindo e descendo, não era bom. Mas você tem uma reserva de glicogênio do dia anterior para fazer essa... Você tem essa reserva. Cada um tem uma capacidade de armazenar glicogênio no músculo. Entendi. Vai depender muito da questão do teu condicionamento, do teu treinamento para alimentação. Entende? Mas tem atletas que não conseguem. Doutor, eu não consigo ficar sem comer.
Se eu não comer, o meu rendimento cai. Você vai tirar o carboidrato desse cara? Vai matar o cara. Vai matar o cara. Até mexe na cabeça. Sim. Entende? Quando você faz uma dieta cetogênica, né, por muito tempo, o carboidrato ele tem uma relação forte com a serotonina, que é o hormônio o neurotransmissor do prazer, da ansiedade. Por isso que dá irritabilidade. Dá irritabilidade, dá insônia, porque a serotonina, cara, ela vai virar melatonina. E a melatonina é uma indutora de sono. Se o cara não tem serotonina, ele não tem melatonina, ele não dorme. Essa é uma das vertentes, entendeu? Sim. Então é aquela coisa, quando você tira um carboidrato de uma pessoa que está habituada àquilo, ela vai ficar mais ansiosa, ela vai ficar mais irritada, ela vai ter uma relação difícil com outras pessoas do meio ambiente dela, seja do trabalho ou da família. Mas as pessoas às vezes não conseguem entender, fazer essa conexão. Sim. Entendeu? Então eu acho que tem que ser tudo muito bem pontuado nesse aspecto. Teve uma onda, assim que o CrossFit chegou no Brasil, muita gente fazia a dieta que eles pregavam, que era você tirar o carboidrato e botar gordura. Era uma dieta muito mais calórica, porém sem carboidrato. Como é que o cara consegue emagrecer ingerindo mais caloria? Mas a questão é que, por exemplo... Perde líquido, não? Não, porque o carboidrato, quando ele vai para dentro da célula, ele leva água. Então, você aumenta o peso porque você está levando glicose e água para dentro do músculo. Quando você tem a questão da gordura, por mais que ela seja mais calórica, ela não está colocando lá dentro água. Perfeito? Perfeito. Então, e a gordura ela tem 9 quilocalorias. Glicose, 4, proteína, 4. Ela é mais de 2 vezes mais calórica e mais energética do que uma proteína ou um carboidrato. Então, você, por exemplo, utilizar um triglicerídeo de cadeia média, que a gente encontra muito no óleo de coco, no pré-treino. Não, na pagina acho que não tem, não me recordo. Mas, por exemplo, tem suplementos MCT. Sim. Entendeu? Que é nada mais do que um triglicerídeo de cadeia média, que ele vai te dar uma energia para você treinar muito bem. Ele é mais energético, mais calórico, mas você rende mais. E, teoricamente, não vai aumentar o peso, porque o carboidrato ele vai ter uma tendência a levar glicose com água para dentro do músculo. Entendeu? Então, por exemplo, no passado, que teve aquele boom do óleo de coco, o pessoal tomava óleo de coco no café, até hoje toma no café, ou então tomava 2 colherzinhas antes do treino, e realmente melhora. Faz sentido, né? Melhora a performance, entendeu? Melhora. Entendi. Você falou da serotonina, que inibe a produção do sono, do indutor do sono. Que a serotonina, ele é um neurotransmissor que ela vai gerar melatonina. Vai gerar melatonina. Entendeu? E a restrição de carboidrato pode prejudicar isso. E aí, falando em melatonina, a gente vê que tem muitos atletas que hoje podem fazer uso do óleo de cannabis para ajudar no sono. O óleo do cannabis, ele mexe na produção de melatonina ou não é essa a relação? Então, na verdade, a gente tem um sistema endocannabinoide. Nós temos. Tem um sistema endocannabinoide. E o sistema endocannabinoide, você tem ali serotonina, GABA, glutamato, você tem receptores no tecido adiposo. Então, você tem um sistema muito complexo, que é o sistema endocannabinoide. E o que a cannabis faz? Né? Ela, quando você vai tratar de alguma condição, por exemplo, insônia, né? O cara, às vezes, não dorme porque ele chega à noite e ele está com, por exemplo, o glutamato exacerbado. O glutamato é o neurotransmissor excitatório em maior quantidade do sistema nervoso central. E o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, ele é o neurotransmissor inibitório em maior quantidade. Então, se você tem um desbalanço entre GABA e glutamato, esse cara não dorme. E o que a cannabis faz quando ela atua no sistema nervoso central? Ela chega ao glutamato. Meu amigo, você está demais, vem cá. Vem para cá. GABA, aí leva um pouquinho. Modula. Quando ele modula os neurotransmissores, ocorre um equilíbrio. Esse cara vai ter uma chance maior de ter uma qualidade de sono, né, mais favorável para aquilo. Da mesma forma para a serotonina, para a dopamina. Entende? Sim. Mas no caso da insônia, ele pode ter excesso de noradrenalina, dopamina, glutamato, que são excitatórios, e baixa de serotonina, de GABA. Então, a cannabis ela faz o que? Ela modula, ela equilibra, ela baixa, teoricamente, quem está em maior quantidade ali e aumenta quem está em pouca quantidade, modulando. O óleo de cannabis é tão bom quanto se vende? Porque eu já ouvi falar que o óleo de cannabis... Eu não faço uso. Nem consumo maconha, dizendo baseado. Mas eu ouvi falar que o óleo de cannabis, que não tem a ver com baseado, que baseado o pessoal busca o THC. Cannabis se busca... Óleo de cannabis se busca o outro elemento, que é o CBD. O CBD. O CBD é tão bom quanto dizem? Porque eu já ouvi falar que o CBD ajuda para modular apetite, para sono, para dor muscular, para ansiedade. É isso tudo mesmo? Não, é o que eu digo. Você tem receptor
você tem um sistema endocannabinoide em todo o seu sistema. Na pele, no músculo, no sistema nervoso central. Todo canto você tem um sistema endocannabinoide. E aí, o que acontece? Agora me fugiu a pergunta que você fez em relação a... Se era bom para todos esses pontos que citam mesmo, porque como é novidade, eu penso, cara, o que daí é parte da indústria induzindo e o que daí é, de fato, um efeito do óleo? Então, a gente tem alguns tipos de óleo. O CBD é o camisa 10. O CBD e o THC. Só que a gente tem outros canabinoides. Num óleo chamado Full Spectrum, que tem todos os canabinoides, terpenos e flavonoides, são mais de 400 componentes. Caraca. Então a gente tem CBN, que é o canabinol, canabigerol, que é o CBG, o CBD, CBDA, THC, THCV, THCA, são vários canabinoides, mas o camisa 10 é CBD e THC. O óleo Full Spectrum, que é um óleo completo, ele tem até 0,3 de THC, tá? E tem uma predominância de CBD. Perfeito? E aí o que eu digo, aí tem um outro óleo chamado Broad, ou Broad Spectrum, que ele tem tudo isso, à exceção do THC. O THC sai fora. E tem um terceiro, que é quem? O CBD isolado. Basicamente isso. E tem outros óleos, por exemplo, um óleo que tem uma relação, por exemplo, esse Full Spectrum tem uma relação de 75 moléculas de CBD para uma de THC. Tá? E tem uns óleos que tem 20 para 1, 25 de CBD para 1 de THC, 20 para 1, 10 para 1, 5 para 1, 1 para 1. Então, é uma quantidade grande de óleos. Mas o Full Spectrum, que é o que todo mundo conhece, que é um predominante de CBD, ele normalmente vai ajudar em 80% dos casos, né, dessas condições aí que a gente tem indicação do uso da cannabis medicinal. E ele já é utilizado, o Full Spectrum, no Brasil? Sim, a gente consegue, né, através da Anvisa, você... Vendo que o paciente tem a indicação, você faz o quê? Você prescreve, né? Esse paciente faz uma autorização de importação pela Anvisa e esse produto chega para ele em mais ou menos 15 dias, 10 a 20 dias. Antigamente, né, há mais ou menos 4, 5 anos atrás, eram 4 meses. Caralho. Era muito tempo. Hoje está muito mais facilidade, até porque a Anvisa não teve condições de dar conta da quantidade de prescrições. Como é que você vai fazer? Você não tem material humano para... regular isso. Sim. Entende? Sim. E tem, por exemplo, tem algumas situações que, por exemplo, uma criança epilética, uma que tem uma síndrome genética, né? Uma epilepsia, cara, que é difícil controle e que só controla com a cannabis medicinal. Então, eu costumo dizer que se existe um preconceito de alguém ainda com a cannabis, é porque essa pessoa não tem um filho. Ignorante. Não tem um primo, não tem um parente próximo com uma condição clínica, genética, crônica, que não controla com nenhum medicamento, nem com associação de nenhum medicamento. Aí, a partir do momento que a pessoa passa por isso, o preconceito sai, infelizmente. Porra. Eu vi que se eu não me engano, o Éder Joffre, nos seus últimos... Eu tenho uma luva dele no meu consultório. Ah, é mesmo? Eu tenho uma luva dele. Olha só, a galera vai pensar que a gente combinou falar sobre isso, exatamente, mas não combinamos absolutamente nada. O assunto só está fluindo. Você participou do tratamento dele? Então, essa empresa que você falou, né, lá no início, ela cedia o óleo para ele, tá? E aí, eles, como sabem que eu já trabalho com esporte há muito tempo, eles mandaram esse presente para mim, autografada por ele, antes dele vir a falecer, que tem mais ou menos o que eu recebi 6 meses antes. Então, eu deixo pendurada, cara, na minha sala do meu consultório, a luva dele, cara. Ele se tratou o Parkinson dele com cannabis medicinal, né? Sim, exatamente. E o Maguila também. O Maguila também faz esse acompanhamento, esse tratamento com cannabis medicinal. Eu tive a oportunidade de vê-lo num congresso, que foi em agosto do ano passado, foi o SICMED, né, a Conferência Nacional de Cannabis Medicinal, em agosto, que rolou no ano passado. Eu tive o prazer de conhecer, tirei foto com ele, conversei com ele, né? É que a gente chama aquela condição de demência pugilística, né? Isso. Devido aos constantes traumas na cabeça, você vai tendo uma morte neuronal crônica que vai acontecer. Vai acontecer. E aí me fala uma coisa, doutor. A gente falou aqui do preconceito que ainda existe no Brasil, que, na minha opinião, está muito atrasado com relação aos países desenvolvidos com o uso da cannabis medicinal. E pelo que a gente ouve falar, pessoas não atletas se beneficiam do uso da cannabis, mas o atleta de alto rendimento deve se beneficiar muito mais. O que do óleo da cannabis ainda consta como doping na UADA ou hoje já é totalmente liberado? Então, a UADA, o CBD, o canabidiol, ele saiu, se eu não me engano, em 2020 da lista de doping da UADA. O THC continua como doping. Baseado, tá? Vai rodar. Exatamente. Baseado, vai rodar. Sim. Muito provavelmente vai rodar. Mas aí é aquela questão. Teve um
uma história muito interessante, né? No final, né, foi em 99, se eu não me engano, teve uma Olimpíada de Inverno, onde um atleta, né, esse atleta ele medalhou, né, ganhou medalha de ouro, era esqui, alguma modalidade desse tipo, e logo após um exame de antidoping, ele perdeu a medalha, porque foi encontrado na urina dele 17 nanogramas de THC, e o máximo permitido pela UADA naquele momento eram 15. E esse atleta, ele alegou, na época, que ele estava num ambiente fechado, confinado, muito frio, onde as pessoas, né, fazendo uso recreativo de maconha. Ele aspirou aquilo e ele se contaminou. Foi a história que ele contou. Depois de um ano, se eu não me engano, um pouco mais, um pouco menos, ele conseguiu recuperar a medalha de ouro dele, tá? Comprovando que uma pessoa que faz, né, inalação, né, é um fumante passivo, pode sim ter a presença do THC na urina. Após isso, o que a UADA fez? Ela aumentou para 10 vezes o valor da tolerância de THC na urina para esse tipo, para atletas, né, de alta performance. Sim. Entendeu? Então, é uma substância que o THC é doping, mas a gente, como eu te falei, tem óleos que tem um CBD isolado. Sim. E tem o chamado Broad ou Broad Spectrum também sem um THC. Mas existe uma coisa muito complicada. Eu tenho atletas não só de luta, como também de futebol, né? Futebol profissional. Quando você fala dessa condição, os caras dão 3 passos atrás. Mas, cara, não tem como. O cara tá associando a fumar maconha. Exatamente. Ainda. Você bota, não é doping. Não é. Mas é que eu digo, não dá para você explicar pro cara, porque ele já tem a mente dele fechada para aquilo. Entendi. Entende? Então, é uma coisa que é muito complicada. E eu fico imaginando assim, porque os atletas normalmente têm muito problema de insônia. Os caras não dormem direito. Eu acho que pela demanda de treino de manhã, treino à noite, jogo, competição, o cara fica muito ansioso. Sim. E aí ele não dorme, ele não recupera. E ele começa a ter dor. Então, os atletas que eu utilizo, cara, é impressionante. Os caras dormem bem. Cara, é assim, mas eu vou te falar, é uma unanimidade. Os caras dormem bem, recuperam muito melhor, baixa ansiedade de pré-luta, ao ponto de chegar... Doutor, é isso mesmo? Quando eu estava para lutar, eu ficava naquela adrenalina, eu estou tranquilo. Tem a ver com esse CBD? Aí eu falei, cara, pode ter, né? Então, é uma coisa assim que, para os caras, os que eu uso, todos falam, mudou a minha vida. Mudou a vida dos caras. Você já trabalhou com atletas que lutam no UFC, inclusive? Sim. Alguns atletas que lutam no UFC, né? Mas não foram todos que foram utilizados, no caso, o CBD. Sim. Entende? Mas já tive alguns atletas que lutam no UFC, né? Que trabalham com dessa forma. Cara, eu acho que tinha que ser muito mais difundido do que é hoje. Inclusive por essa questão do Parkinson e da epilepsia, cara. Porque quem tem sabe que é difícil. Inclusive epilepsia, a pessoa tem crise e tudo mais. E se um remedinho, 3 gotinhas na tua língua pode te ajudar, meu irmão. E eu não tô fazendo propaganda de ninguém, não. Não tem nada aqui. É porque a ignorância machuca, né, cara? E a ignorância deixa de ser santa quando você sabe o que aquilo pode fazer. Tanto de bom quanto de ruim, cara. Cara, eu tenho uma experiência que eu vou dividir aqui com vocês. Tá? Eu nunca falei isso para ninguém. Tá? Poucas pessoas sabem disso. Mas eu utilizo, né? Eu sou, normalmente, tudo que eu prescrevo para o meu paciente, eu utilizo. Vitamina, o que for, eu utilizo. E o óleo de cannabis medicinal, eu utilizo. Caramba. E aí, o que acontece? Eu, desde há 5 anos, quase eu utilizo o óleo, né, de cannabis medicinal. E eu recebi um paciente no consultório, um paciente que tinha, né, uma doença crônica degenerativa, uma doença de Parkinson há muito tempo. E ele veio à procura do óleo. Tá? E ele chegou literalmente carregado, né, pelo lá, cuidador, família e tal. E eu, como eu tenho óleo, né, eu tinha ele no meu trabalho. Né? Esse óleo, nesse momento, eu tinha. E aí, a pessoa muito ansiosa, né, querendo saber como era a questão de importação, o tempo e tal, não sei o quê, eu explicando, conversando e tal. Até que eu, né, rolou uma conversa, ele perguntou se eu usava. Eu falei, eu uso. Mas o senhor tem aqui? Eu falei, tem. Aí perguntou se poderia usar. Aí eu olhei para o acompanhante e tal. Não, eu quero. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o meu óleo, né? Calculei lá a dosagem e tal e dei para esse paciente. E continuei minha consulta. Escrevendo e tal, batendo papo. E ele tinha uma limitação de fala, de movimento. E eu comecei a perceber que ele começou
a ter uns movimentos mais soltinhos, começou a falar melhor e tal. Depois de 40 minutos, eu pedi para ele ir andando até a recepção sozinho. Ele prontamente levantou sozinho da cadeira, foi até a recepção. Quando ele chegou na recepção, quem estava lá? Quem tinha trazido ele carregado para dentro da sala. Todo mundo levantou, não, vai cair, não sei o que. Não, estou bem. Eu vi aquilo na minha frente. Na minha frente, foi tipo assim, 80% dele melhorou, da questão da marcha dele, a fala. E ele ficou assim, cara, doutor, mas é assim mesmo, é rápido? Eu falei, e tal, conclusão. Resumindo a história. Ele melhorou 80%, né, daquele quadro dele enquanto ele estava utilizando o óleo. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu dei o meu óleo para ele. Porque ele falou, cara, eu vou voltar a ficar ruim quando acabar o efeito. Eu falei, vai. E quando ele olhou para mim, cara, mas sabe quando você vê na pessoa aquela tristeza de falar, caramba, sim, eu senti o elixir aqui da juventude e vou... Eu falei, não, o senhor pode levar. A gente vai fazer o trâmite normal de pedir as coisas todas aqui. O senhor pode levar esse óleo sem problema nenhum. E o senhor pode fazer uso até que o outro chegue. Entendeu? Então, sim, foi uma experiência que... A minha primeira experiência com a cannabis medicinal foi nessa prática. A partir do momento que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o negócio funciona mesmo. Funciona. E esse paciente, ele utilizava 11 medicamentos. E é quase que instantâneo? Botou e já começa a atuar? Se você chegar no YouTube agora e colocar lá um vídeo de um paciente chamado Larry Holmes, que é um ex-policial, bota lá no YouTube. Larry Holmes, cannabis medicinal, ou CBD. Vai aparecer. Ele fazendo a inalação, né? A inalação, ele colocando por via sublingual, e esse ficando no sofá, depois de 10 minutos o cara levanta e fica normal. E ele tem, né, aqueles movimentos repetitivos, né? Sim. Aqueles movimentos clássicos do Parkinson, de tremer muito. E quando ele utiliza, depois de 10 minutos ele fica normal. Então, isso é uma coisa que tem no YouTube. Você botando agora, você consegue ver. Entende? Sim. E, normalmente, quando eu vou fazer alguma palestra sobre esse assunto, eu coloco esse vídeo. Do Larry Holmes. Porque quando as pessoas olham aquilo, as pessoas falam, caramba, cara, isso existe, isso aí funciona. E é impactante. Sim. Tá entendendo? Então, você coloca as pessoas, quem tem preconceito ali naquele momento, num congresso médico, por exemplo, os caras já dão um passo atrás. Opa, peraí, vamos ver o que o cara tem para falar. Então, eu já desarmo metade das pessoas que estão ali dentro que tem algum tipo de preconceito. Sim. Então, não sou eu que estou falando, está exposto, qualquer um pode chegar lá, olhar e ver. É porque as pessoas ainda associam isso ao uso da maconha. É assim, talvez as pessoas nem saibam que muitos remédios que elas usam são derivados do ópio. E não é por isso que você está consumindo heroína, que também é derivada do ópio. Exatamente. Talvez a própria seja morfina. A própria morfina. Talvez seja nesse nível de ignorância. Você fala, cara, separa as coisas. Tá provado que... Tá provado não, né? Porra, mas algumas correntes dizem que maconha, dependendo da idade, vai fazer mal pro cérebro do cara. Depende, porque tem a maconha que você... Por exemplo, o cara chega, compra uma maconha prensada lá em algum local. Aquela maconha prensada, aquilo ali não é cannabis medicinal. Isso aqui é uso recreativo, isso aqui é cannabis medicinal. Você nem sabe o que tem ali dentro. Ah, mas você está falando que tem maconha, tem baseado que também é medicinal? Então, hoje a gente já consegue algumas situações para pessoas que, por exemplo, a pessoa está num cenário onde ela precisa fazer inalação. Você tem hoje como importar a planta, a flor. Entendi. A flor, entendi, para alguns casos. Entende? Entendi. Então, o que acontece? Mas quando as pessoas elas associam, é aquela maconha prensada. É. Sendo aquela maconha prensada, ali dentro tem mato, cocô de bicho, fungo, Exato, bactéria. Então, aquilo ali não é cannabis medicinal. É totalmente diferente. Quando a gente está falando de cannabis medicinal, a gente está falando de um produto limpo. Livre de metal pesado, de agrotóxico, purificado. Entende? Sim. Feito por um laboratório, né? Com todas as propriedades ali preservadas daquele produto. Diferente disso aqui. Entende? Então, a questão disso é exatamente essa diferença. Mas, como eu dou aula, né, desse assunto, eu tive que estudar lá de trás. Eu comecei lá, de estar 10 mil anos antes de Cristo, já tinha relatos que começa a questão do uso da cannabis. Então, quando você vem acompanhando a história, você entende. Você no Brasil, tinha, na década de 20, 30, você tinha cigarro de maconha que você vendia. Era permitido, vendia. Para tratar asma, catarro, pneumonia, uma série de coisas. E de onde vem essa
proibição da cannabis em si e de álcool por exemplo? Foi em 38, né, que foi proibido qualquer tipo de coisa relacionada a cânhamo ou cannabis. Até fibra nem se usava há pouco tempo. As caravelas portuguesas eram todas feitas de cânhamo. Sim. As cordas, que eram muito mais resistentes. Entende? Sim. Então, mas é uma questão seguinte, cara. Quando você tem... Aí já entra no outro âmbito, né? Porque a cannabis medicinal é uma planta. Ela é uma planta que ela é impatenteável, ela é natural. Sim. Ninguém pode chegar e tipo, não, essa planta aqui vai se chamar isso, só eu posso vender por um período X. Não. Sim. Qualquer um pode ter aquilo ali. Então, se você tem um produto natural... Solto por aí, que ajuda as pessoas, é mais jogo você, de repente, botar um medicamento. Um medicamento alopático, né? Sim. Então, justamente, eu acho que entra nesse contexto. A guerra industrial. A criminalização da maconha. Né? Em algumas passagens de estudos que eu tive, a maconha era associada a negro, né? E tipo assim, a negro que se você se juntasse, você... É como se ele te possuísse, ele te desse a maconha para você entrar num transe. Verdade. Entende? Fazer o que ele quisesse. Rituais africanos. Exatamente. Era muito eu já li sobre isso. Já leu. E era panga, né? Se não me engano, panga. Eles trouxeram para o Brasil as sementes em bonecas de pano. Caraca. Para depois... Tinha plantação de maconha aqui. De cânhamo. Tinha. Era uma coisa que tinha... aqui no Brasil era... A gente não tem acesso a essa informação. Mas quando você busca e você estuda, você vê que a história ela é grande em relação a isso. Em 38 foi proibido qualquer tipo de coisa relacionada. E houve uma criminalização. Nos Estados Unidos, os caras fizeram filmes para criminalizar a maconha. Tipo, um cara fumando maconha e matando as pessoas, assassinando. Caramba! Coisa que não tem nada a ver, mas faz parte. Eu acho que faz parte do processo histórico aí da maconha, da criminalização dela. Sim. Caraca, interessante demais, cara. Interessante... ouvir você que tem especialização nessa parte trazer esse tipo de informação. Tomara que as pessoas comecem a enxergar com outros olhos e comecem a entender que pode ter um benefício bem perto, pouco difundido e pouco utilizado ainda, perto do potencial que isso oferece. Eu acho que se a gente entendesse mais, né? Porque, assim, a primeira importação da cannabis medicinal foi uma história assim, muito complicada, né? Muito dolorosa. Né? A primeira importação ela se deu em 2013. E essa também está no YouTube. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, o pai dessa menina, que eu não vou ficar falando o nome aqui, mas ela sofria de epilepsia, de difícil controle. Ela convulsionava 80 vezes por semana. Caraca. E nenhum medicamento controlava. E através da família ter buscado essa informação, né, eles conseguiram ver que a cannabis medicinal era uma forma de tentar controlar. Foram nos Estados Unidos, trouxeram, conseguiram entrar no Brasil, deram, a menina começou a evoluir positivamente. Até que chegou um determinado momento que pegaram, o cara lá foi preso e tal, porque não podia entrar com aquilo no país, deu maior confusão, entrou na justiça e conseguiu a liberação da importação, ou seja, houve o gap na justiça. A partir de 2013, a importação da cannabis medicinal se tornou lícita, através dessa situação que aconteceu, de uma menina que tinha epilepsia genética, difícil controle, que não controlava nenhum medicamento. Então, passou-se isso, ela conseguiu a liberação, e a família, eu tive a oportunidade de conhecer o pai dela, né, em San Diego, em 2019. Caramba! Conversei com ele muito sobre isso, e hoje, né, a cannabis, nesse gap na justiça, a cannabis foi liberada a importação dela. Caramba! Então foi em 2013, a primeira importação aqui no Brasil. Recente, né, cara? Recente, aí tem 10 anos, vai fazer 10 anos. Sim. Vou voltar de novo na questão dos esteroides, porque eu deixei passar batido uma questão. É possível um atleta de alto rendimento ter longevidade sem usar esteroides para treino, doutor? Quero toda a sinceridade do mundo vindo de você. Então, você está falando de um atleta de alta performance submetido a antidoping? Então, é esse o ponto. Porque, falando de UFC, que você conhece bem de perto, hoje eu acho que o doping da USADA, que usa a UADA como referência, é muito, muito, muito rigoroso para o tipo de atividade que esses caras praticam. Por exemplo, uma lesão como a do Anderson, como a do Chris Weidman, como a do Conor. Para um cara desse se recuperar sem usar um esteroide, para recuperação de tecido muscular e ósseo, cara, é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. Só que se esse cara usar e tiver no pool da usada e baterem na portinha dele, ele está suspenso por 4 anos.
É possível um lutador de MMA ter longevidade sem usar esteroides? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, porque tem atletas que nunca utilizaram. Sim. Nunca utilizaram mesmo, né? Até por uma questão de preconceito ou por uma questão de medo. E com a questão, né, das orientações nutricionais, de treinamento, de descanso, eles conseguem ter uma sobrevida maior dentro do UFC. A gente sabe que a grande maioria utilizou, né? Mas existem atletas que podem sim chegar, né, a ser um grande campeão sem a utilização, né? E aí existe uma outra questão, né? Eu sempre digo que o doping está 3 passos à frente do antidoping. A gente sabe, de fato, né? O antidoping está sempre 3 passos atrás. E a gente sabe que mesmo com essa política toda, tem situações que você pode até burlar, mas é uma coisa muito arriscada. Eu acho que nenhum profissional deveria fazer isso, porque qualquer coisa que aconteça em relação a isso, é o teu nome que está ali. E você não tem como ganhar mais que um atleta, porque o atleta, ele, com certeza, ele daria até a vida ali para chegar ao ápice. Daria qualquer coisa, mas é aquela coisa, ele precisa de outras pessoas ali nesse aspecto. Então, eu não acho válido, né, um atleta utilizar com risco de ser pego e acabar a carreira. Dependendo da idade do atleta, acabou a carreira dele. Acabou a carreira dele. Acabou a carreira dele. Então, você vai se arriscar por um momento para colocando a tua carreira inteira ali em xeque. Verdade. Entende? Sim. Então, eu acho que tem algumas terapias hoje mais novas que ajudam a própria cannabis medicinal. É uma terapia que pode ajudar muito os atletas, entendeu? Então, tem forma de você refazer uma recuperação pontual do atleta sem a utilização do hormônio. Caramba. Porque antigamente, o que acontecia? Os atletas que se lesionavam, eles utilizavam o hormônio, sim, eram pegos, cara, mas eu estou meio lesionado, porque realmente ocorre uma aceleração do processo cicatricial, sim, com o uso de hormônio. E era grande desculpa. Mas hoje, com a tecnologia, tem muita coisa hoje. Por exemplo, plasma rico em plaqueta, PRP. Né? O cara, por exemplo, teve uma ruptura de tendão, né? Não foi total. O que esse cara faz? Ele faz um PRP, que ele pega o sangue, centrifuga, ele resgata ali o plasma rico, né? Tem um plasma pobre e o rico, ele pega o plasma rico e, através de um ultrassom, ele joga ali. A recuperação é muito mais rápida. Eu já fiz esse procedimento, quando eu rompi o tendão de Aquiles. Eu, em 15 dias, estava normal. Caramba! 15 dias. Então, você tem situações hoje que melhoram muito. Cada caso é um caso. Entende? Então, o cara entrar na utilização de algum esteroide para recuperação, eu acho muito arriscado. Essa foi a sua opinião como médico. Eu, conversando com o Gilbert Burns aqui, ele é um cara que nunca rodou em antidoping, vai ganhar a jaqueta dele da USADA agora, se não me engano, 25 ou 50 testes, não sei, comprovando que ele nunca passou por nunca testou positivo para esteroide, e ele defende que, cara, não precisa. O cara é top, defende que não precisa, nunca rodou e tem propriedade para falar. Rogério Camões não é médico, é preparador físico, e falou, cara, para alguns atletas que fizerem uso, vai prejudicar mais do que ajudar. E ele usou o Jacaré como exemplo. Ele falou, cara, o Ronaldo Jacaré está aí com 40 anos, forte, monstruoso, não faz uso. E eu sempre disse para ele, você não precisa. Não precisa, nunca fez uso do Jacaré. É isso. Nunca. O Rogerão, não lembro se foi on ou se foi off, ele falou, cara, pro Jacaré, ele falou, você não precisa e se você usar, vai ser pior, porque você vai perder o que você já tem naturalmente e vai ficar dependente desse negócio. E eu fiz a pergunta porque tem muita gente que não é médico, não é atleta, não é preparador e defende, tinha que liberar para todo mundo. Não necessariamente. Não necessariamente vai melhorar o show. E você dizendo aqui as questões que hoje... Acho que o cara que não vive de camp tem mais chances de ter longevidade do que o cara... Quando eu falo o cara que vive de camp, é o atleta que marcou uma luta, treina. Mas o cara que é atleta o tempo todo, se alimenta bem, dorme bem, treina diariamente, ele tem como se manter atleta até, sei lá, 40 anos, 42. O Glover é um exemplo disso, cara. O Glover, cara, tiveram aí outros, cara, como o Randy Couture. Mas esse eu não sei se era. Exatamente, ele pegou aquela época realmente, que não tinha, né? O próprio também danando teve uma longevidade grande. Sim, a gente sabe que, cara, quando começou ali a questão do antidoping, antes ali, praticamente todo mundo usou. Mas quando começou ali, ficou mais difícil. Separou. Principalmente depois do doping surpresa. Sim. Entende? Então, assim, eu acho que a questão, né, do doping, né, da utilização de hormônio, ela vai ter cada caso é um caso.
Sim. Né? Ela não vai servir para todo mundo. Como você falou, de repente um atleta que faz utilização de algum esteroide, ele vai aumentar o peso dele. Ele vai ter uma dificuldade maior em bater o peso. Sim. Entendeu? Ele vai estar mais forte, mas também vai estar espoliado para lutar. Então, eu acho que cada caso é um caso. Né? De você generalizar, né? A utilização do hormônio. Qual hormônio, né? Que você vai utilizar? Então, não tem. Até porque a gente sabe que o exagero, né? Eu costumo dizer que a diferença entre o antídoto e o veneno, né? Que um mata e outro cura, é a dose. É a dose. Entende? Se você tiver isso como base, cara, você vai longe. Sim. Entende? Você vai longe. Então, a longevidade desses atletas que são atletas, como você bem falou, porque grande parte é o quê? O cara não é atleta. Eu falava muito isso para alguns. Eu falava, cara, teu peso você luta de, sei lá, 66, 70. Tu tá com 90, tá com 87, 86. Cara, se pinta uma luta da tua vida semana que vem, você vai fazer o quê? Eu não vou porque eu tô acima do peso? Vai querer desidratar tudo numa semana. Não vai. Você vai perder a oportunidade da tua vida. O cavalo vai passar e você não vai pular em cima dele. Então são pessoas que eles é exatamente isso, não são atletas. Mas são aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro fora de forma, pintou a luta, ele treina. Não, cara, o que você falou, cara, ele tem que ser atleta. Ele escolheu aquele detalhe. O atleta ele tem um tempo de meia-vida curto. Muito curto. Muito curto. Então ele tem que aproveitar esse tempo dele para ficar bem, criar hábitos e costumes que mantenham ele daquela forma. Ele pode lutar a qualquer momento. Às vezes a luta da vida dele está ali. Quantas vezes atletas se lesionam em camp e nego pega um ou outro, chama em cima da hora? Entende? Direto. Aí eu, não vou não porque eu não tô pronto. Cara, pra mim tinha que até queima o filme do cara. Sim. Entende? Chega lá um evento gigante, chama, um UFC chama o cara fala, não vou não porque eu tô 15 quilos acima do peso, 10 quilos acima do peso. Não pode. Pode, pô. Não deveria, né? Sim. Porra, doutor, muito, muito, muito obrigado por ter vindo, cara. Conversa animal. Espero que seja a primeira e que tenham outras pra gente debater, porque adoro levar pra audiência esses assuntos assim, vindo de alguém que de fato estuda, se aplica e gosta. Você fala do negócio com prazer. Você acabou de me falar que utiliza muito do que receita, então você vive a medicina e curte o esporte. Tem tudo a ver com o nosso canal. Obrigado, cara. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer aqui o convite. Uma honra estar aqui. Vai ser um prazer aqui estar em outras situações aqui, se você me convidar. E, cara, eu acho que o conhecimento ele não é para ser guardado, ele é para ser difundido e dividido com outras pessoas, né? Isso. Que tem que, dentro do que a gente aprende durante a vida, a gente coloca aí na mesa e a pessoa que se interessou por determinado assunto vai lá e busca. Com certeza tem uma literatura enorme aí para todo mundo se especializar e entender cada vez mais de assuntos diversos. E galera quiser fazer contato, te procurar no Instagram, qual é o @? Então, o @ é Dr. Gustavo Medeiros. Tá? Também eu sou proprietário, né, médico, diretor médico da clínica NutroHealth. Então, lá no Instagram tá lá. Vou também fazer, já que você me permitiu. Fica à vontade. Vou fazer aqui um marketing. Eu vou dar um curso, né, dia 1º de abril com a doutora Paula Vinha, né, que também é uma especialista em cannabis medicinal. Dia 1º de abril, a gente vai fazer esse curso de modo híbrido, né, com 12 vagas presenciais lá na clínica, onde a gente vai falar de tudo. Né? Vão ser de 8h30 às 6 horas da tarde para qualquer pessoa, médico, farmacêutico, fisioterapeuta, educador, veterinário, pessoas comuns que querem entender e saber mais sobre cannabis medicinal. Porque pode ter em casa uma pessoa que possa se favorecer desse uso. Sim. Então, estou deixando aí o convite para vocês acessarem lá as nossas mídias sociais. Vocês vão ter lá todas as informações relacionadas a esse curso. Beleza. Obrigado, doutor. Abração. Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu, galera. Gustavo Medeiros no ConnectCast. Os. Esse episódio é patrocinado por Volta do Mundo Bambas, um campeonato de capoeira que pretende resgatar a capoeira como arte marcial. É um campeonato de capoeira no mais alto nível, paga premiações em dinheiro para os competidores, tem público presente e transmissões ao vivo. Então, se você é amante da capoeira e quer entender um pouco mais sobre esse campeonato, clica no link abaixo, na descrição desse vídeo. E se você é capoeirista, você já tem agora um motivo para treinar muito, participar e ser premiado em dinheiro, caso você consiga se sagrar campeão. Então, se você curte capoeira, não deixe de entender um pouco mais sobre Volta do Mundo Bambas, clicando no link.